Nós estamos, gente, numa série de mensagens que está boa demais, está incrível, e hoje nós estamos dando continuidade nessa palavra, como se fosse o último, e o tema dessa mensagem de hoje é a experiência. Então eu quero que nessa noite você possa ter uma experiência nesse lugar. Eu quero que você possa ter uma experiência diferente na sua vida. Eu quero que você possa experimentar algo que vai marcar você poderosamente. Então repete assim comigo: a experiência. Ainda que seja meio abafado o som aí, né, da máscara, mas saiu, legal. Deixa eu só me encontrar aqui. Se o pessoal da técnica puder me ajudar, tá um pouquinho de eco aqui, então tá... Se puder me ajudar aqui no retorno, está um pouco de eco aqui, beleza? Gente, qual experiência marcou a sua vida? Alguma experiência já marcou você profundamente? Talvez foi uma experiência boa ou uma experiência ruim. Teve alguma experiência que marcou você na sua história, na sua caminhada, na sua jornada? Eu tive algumas experiências ao decorrer da minha vida, e eu vou compartilhar algumas delas aqui hoje, mas eu gostaria de levar você a algumas experiências, até mesmo que a palavra de Deus nos mostra. Ela fala sobre muitas experiências que tem trabalhado na vida de homens de Deus, e isso tem sido um espelho para nós. Agora, quando a gente fala sobre experiência, existe alguma experiência que tem marcado você? Existe alguma experiência que está marcando a sua vida, a sua jornada? Qual experiência talvez tem marcado você e que está te guiando nessa estação? Quando você olha para a sua vida, para a sua história, talvez você possa olhar, e talvez ao decorrer de anos, né, talvez alguns 16, 17, 20, outros 40, né, anos aí, e você olha, e você vê que você passou por muitas experiências na sua vida, e algumas experiências foram muito boas, e outras foram ruins. As experiências são difíceis. Há mais ou menos 3 semanas, um mês, eu perdi 2 tios, eles morreram. Um morreu no início do mês e o outro 3 semanas depois. Um dos meus tios tinha acho que 67, o outro era 2 anos mais novo, 65. E minha avó ainda está viva. Minha avó tem 85 anos. Eu já falei dela aqui, que ela é tipo a vovozona, né? Não sei se já assistiu esse filme, mas ela é tipo isso. Ela tem um 38 cano longo em casa, e quando ela escuta um barulho de ladrão, ela mete tiro na porta. É nesse nível. Mas foi muito difícil para mim. Eu já fiz muitos cultos fúnebres, mas é difícil você fazer um culto fúnebre de alguém da sua família. É difícil você estar ali e ver naquele ambiente seus primos chorando, a minha avó desesperada. Meu último tio que faleceu, ele morava junto com a minha avó, ele cuidou dela a vida toda. Eu tenho alguns primos, né, que são os filhos dele, que ficaram, e eles estavam ao lado do caixão o tempo todo. Foi bem difícil mesmo. Eu mesmo tenho mais lembranças da minha infância, de momentos que eu vivi com esse tio, do que com o meu próprio pai. Então teve muitas coisas que eu vivi com esse tio, e por outro lado foi muito especial estar naquele ambiente, poder levar a palavra de Deus, poder compartilhar, poder chorar junto com eles e ver o que aquilo também estava produzindo. Às vezes num ambiente como esse, nós refletimos mais. Às vezes num ambiente como esse, nós passamos a pensar. A gente analisa a nossa vida, nós acabamos analisando a nossa história, a gente pensa: uau, o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito? E eu quero te levar a meditar comigo sobre isso.
Então, a Bíblia ela está falando inúmeras vezes sobre algumas experiências e que marcaram alguns homens. Então, Paulo, se você for para Atos 9, você vai ver a história da conversão de Paulo ali. E a Bíblia fala que Paulo, ele está indo a caminho de uma cidade, e nesse caminho algo acontece. Ele é envolto por uma luz e ele escuta uma voz. Então você consegue imaginar? Eu não sei, talvez se eu descesse aqui agora, eu gosto muito de fazer isso, e eu fico muito tentado a descer e perguntar sobre experiências, talvez para alguns de vocês, mas eu não vou fazer isso nessa noite, quer dizer, talvez eu faça, mas quando você olha, e talvez quando as pessoas perguntavam assim, Paulo, conta da experiência que você teve, e talvez eu falasse assim, cara, tive uma experiência, eu estava indo por um caminho, uma luz veio, de repente uma voz veio, como voz de trovão, e falou assim, Paulo, Paulo. Talvez foi diferente, mas eu imagino ele contando essa história, como foi, ele teve uma experiência, e ele fica cego. A Bíblia fala que ele caiu por terra, ele fica cego, ele é levado até uma cidade, nesse lugar, alguém vem até ele fica em jejum por 3 dias naquele lugar. Deus estava falando ao coração dele, foi uma experiência que mudou a história de Paulo. Quando a gente vai para o livro de Isaías, capítulo 6, você vai ver ali a história, onde o profeta Isaías, ele tem uma experiência muito forte, só que a Bíblia fala assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Às vezes na nossa vida, algo precisa morrer, para que você tenha uma experiência, algo precisa acontecer, para que você tenha uma experiência forte, poderosa na sua vida. Às vezes algo precisa vir como um choque para te impactar, e você fala assim, cara, olha o que está acontecendo na minha vida aqui hoje, olha o que está acontecendo, estão trazendo um morto aí, olha o que está acontecendo na minha vida. Então quando você vê, e você analisa essa história, primeiro, antes da experiência de Isaías, algo aconteceu. Na mesma história de Paulo, para que Paulo tivesse aquela experiência no caminho, ele precisou ser envolto por algo novo na sua história e na sua jornada. E assim acontece em toda a palavra de Deus. Quando a gente está vendo aquilo que a Bíblia está falando, você vai para a história de Abraão, e você vê que ele foi chamado o pai da fé, um homem que experimentou andar nesse lugar de dependência de Deus. Ele teve experiências, Deus chama ele para fora da tenda, Deus fala que daria um filho para ele mesmo na velhice, ele experimentou isso, ele teve experiências com Deus. A Bíblia fala de Jacó, que lutou com Deus, e ele disse, eu não te solto, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te soltar, Deus, enquanto você não me abençoar. E a Bíblia fala que ele recebe uma marca naquele lugar, e ele sai daquela luta mancando, mas ele sai dali com a sua história transformada. Quantas experiências a gente pode olhar para a Bíblia? Agora olha só, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê algumas experiências que alguns discípulos experimentaram também, como a pesca maravilhosa, onde os barcos ficaram tão cheios de peixe, onde Jesus fala assim, lança as redes aqui, e algo acontece ali, você conhece essa história. Mas também nós poderíamos falar a respeito de alguns discípulos, que simplesmente ouviram a voz de Jesus dizendo, vem e segue-me, e a obediência deles levou a que eles experimentassem muitas coisas, a que eles vissem milagres. Alguns milagres e algumas experiências nós vamos ter na jornada, vai ser no caminho,
vai ser quando você está avançando, caminhando na sua vida e na sua história, vai ser quando você estiver andando, seguindo. Esses discípulos, nem todos foi uma experiência sobrenatural. Eu lembro, querido, quando eu me converti, e um dia, eu estava na igreja, eu estava do lado da Ju, e gente, de repente, ela começa a falar em outras línguas. Ela tinha sido batizada com o Espírito Santo, e ela chorava, e ela falava uns negócios que eu não estava entendendo, e ela mexia a mão assim, sabe, estava aleluiada. Eu olhava aquilo, falava assim, nossa, o que será que aconteceu, né? Depois ela falou, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu falava, poxa, queria experimentar isso aí, né? Deve ser muito bom, deve ser muito legal. E eu ficava, eu desejava, eu estava buscando, faltava um pouco de fé para mim. Só que eu imaginava que a minha experiência ia ser igual a dela. Eu imaginava que eu ia estar num culto, algo ia tomar posse da minha boca, assim, tipo filme de terror, assim, né? E eu ia começar, né? Eu imaginava que algo ia acontecer assim, ia começar a balançar meu corpo, sei lá, e não acontecia. Só que um dia eu entendi como que a experiência do batismo era, e que ela acontecia primeiro aqui, para depois ser revelada através de palavras, e então eu pude experimentar tudo que um batismo com o Espírito Santo podia trazer na minha vida, e quão chapação total era isso. São coisas que a gente vai experimentando no decorrer da nossa vida. Agora olha só, existem experiências que elas podem nos afastar de Deus. Existem experiências que muitas pessoas às vezes estão buscando e falando assim, eu quero ter a minha experiência, eu nunca me desviei, eu nunca fui para o mundo, eu quero saber o que é um mundo. E às vezes a pessoa vai, ela experimenta aquilo e ela não consegue voltar mais. Muitas pessoas se perdem nisso, se perdem no pecado, são mortas espiritualmente. Não é a morte física aí, mas é a morte espiritual que muitas vezes está alcançando muitos jovens. Algumas pessoas se afastam de Deus por ter uma experiência frustrada. Sabe aquela coisa quando você olha assim e a pessoa fala, cara, eu queria tanto que Deus falasse comigo, mas Ele não está falando. Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Eu queria te contar um pouco da minha história. Às vezes nós ficamos esperando grandes experiências, e sendo que descartamos as pequenas. E às vezes Deus, Ele está se revelando nas pequenas coisas. Às vezes Deus está se revelando no pequeno na sua vida. Por muitas vezes eu sentei com jovens falando assim, Deus não está falando comigo, Deus não está falando comigo, eu tenho buscado, eu estou fazendo, eu peço para Ele me dar uma resposta, e Ele não fala comigo. E quando eu começo a fazer aquele cara olhar para a história dele, para aquilo que está acontecendo, de como Deus está se movendo, no meio da história, a gente descobre que Deus está falando sim. No meio daquela história, a gente descobre que há poder de Deus sendo revelado na vida daquele jovem, que Deus está falando com ele, que na verdade ele está tendo experiências, mas ele não está com os olhos abertos para isso. Ele não está vendo da forma com que Deus está falando. Eu passei por muitas experiências na minha vida. Algumas foram terríveis, algumas foram difíceis. Meus pais se separaram quando eu era muito pequeno. Minha mãe teve outro casamento, também não foi legal. A gente teve muitas dificuldades, passamos por muitas pressões financeiras. Isso me levou, o meio onde eu vivia, e amigos, e a forma com que eu mesmo pensava, a com que eu me envolvesse com drogas, que eu me envolvesse com álcool, que eu buscasse isso para a minha vida. Só que um dia, querido,
a minha história foi transformada. Eu tive uma experiência que mudou tudo, que foi a experiência com Jesus, foi a experiência da cruz. Foi quando eu conheci Jesus na minha história e tudo foi mudado. Eu tinha tido muitas experiências ruins, mas eu não deixei que as minhas experiências ruins guiassem a minha vida. Eu poderia ter ficado nas minhas experiências frustradas, em tudo que eu vivi de errado, difícil, em tanta cura que eu precisava. Eu poderia ter ficado nesse lugar e morrer ali, e estar nesse lugar até hoje. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, eu decidi romper na minha vida. Eu falei, eu não vou viver mais por essas experiências. Eu quero viver através das experiências que Jesus vai me trazer a partir de agora. Eu sei que há algo que Ele está fazendo, querido, e minha história foi transformada aí. Eu tive experiências que eu vivi quando eu me casei, quando eu conheci a Ju, e cara, foi demais o meu casamento, é demais o meu casamento. Teve experiências que foi quando eu tive os meus filhos, olhar eles, aquela carinha, bonitinha, tá ali junto, ver os primeiros passos, derrubar no chão. Essas são as experiências ruins, né? Mas eu estava ali, eu vivi, cara, isso tudo estava marcando a minha história. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente acaba dando ênfase para as grandes coisas, mas talvez as experiências que mais transformaram a minha vida, sabe onde elas aconteceram? No momento que eu estava no meu lugar de oração, no momento que eu estava num culto aí como você, e a palavra veio poderosa no meu espírito, no momento que eu estava num acampamento, num summer camp, no momento, cara, onde eu estava numa conferência e o poder de Deus veio sobre a minha vida. Foi quando alguém chegou e orou comigo. Foi quando eu estava num culto, parado ali, recebendo, sendo cheio de Deus e de tudo que Ele tinha naquele lugar. Foi quando eu tive uma oração respondida, e uma palavra liberada que se cumpriu. Às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer, e Deus está fazendo coisas sobrenaturais acontecerem através de pequenas coisas na nossa vida. Será que a gente pode chamar à existência tudo isso? Será que a gente pode caminhar por esse lugar e viver tudo que Deus tem nessa estação da nossa vida? Em Jeremias 29, versículos 12 e 13, pega aí, vamos ler junto. Diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Repita aí comigo assim: de todo o coração. Mais uma vez, de todo o coração. Você que está online, escreve aí, de todo o coração. Vai lá, faz isso. Sabe o que acontece, querido? Quando a gente está olhando para a nossa história, a nossa entrega para viver as experiências que nós tanto desejamos, ela tem sido de todo o coração? Porque às vezes, quando a pessoa vai para o pecado, ela está nesse lugar de todo o coração, ela está entregue. Eu lembro da minha vida porque eu segui num lugar de erros de todo o coração. Eu não sabia, eu não conhecia Deus, eu estava nesse lugar mesmo, eu estava no pecado, eu estava enfiado de todo o coração naquele lugar. Mas quando, querido, eu tive um impacto com Deus, eu falei, assim como eu vivi uma vida de todo o coração no pecado, agora eu vou viver uma vida de todo o coração para Deus. Eu vou me entregar por completo para isso. Eu não vou ser meia boca, eu não vou ser mais ou menos. E sabe qual é muitas vezes o nosso problema?
A gente é totalmente intenso aí fora, a gente é intenso no mundo, mas quando é para viver uma vida em Deus, a gente quer ser meia boca. Não dá para seguir um evangelho meia boca. Você vai ter nojo de você mesmo, você vai ter vergonha de você mesmo. Você precisa romper com o que te impede, você precisa remover aquilo que está te matando. Você precisa decidir por ter uma experiência viva com Ele. E isso pode acontecer todos os dias. Isso pode acontecer essa noite, talvez já aconteceu hoje aqui durante o louvor. É a decisão nossa de viver tudo que Deus tem. É a nossa decisão de experimentar tudo que está à nossa volta. Eu quero falar sobre 3 coisas aqui com você. Vão ser 3 chaves, e cara, se conecta com isso. Deus vai usar na tua história 3 tipos de experiências. Uma que será através de pessoas. Ele vai usar pessoas para te tocar. Pessoas vão passar pela tua vida e vão marcar a tua história. Talvez quando você olhe para a sua vida, você fale: puxa, pastor, algumas pessoas marcaram, mas marcaram com coisas ruins a minha vida. A partir de hoje, Deus vai usar pessoas para transformar a sua vida e para te tocar de uma forma que você será outra pessoa, e você vai experimentar o amor, o poder e a graça de Deus sobre você. Pessoas já passaram por você e deixaram uma marca. Pensa por um instante. Talvez Deus já usou pessoas para falar o teu coração, para falar no teu destino, para às vezes entregar uma palavra para você de algo que você está orando, e aquela palavra vem tão de encontro com você, que você fala: uau! Às vezes nós seguimos uma vida carregando marcas causadas por pessoas tão profundas e não conseguimos avançar. Eu quero te dizer uma coisa: a marca que Deus faz, querido, ela apaga todas as outras marcas. A marca que Deus traz na nossa história e na nossa vida, ela vem para apagar todas as outras marcas. Mas olha, você não sabe o que eu vivi. Eu posso não saber, mas eu conheço alguém que sabe. E sabe como que Ele vai apagar? Ele vai usar pessoas para te aconselhar. Ele vai usar pessoas para tocar tuas feridas. Ele vai usar pessoas para te direcionar no teu destino. Ele vai usar pessoas para muitas vezes te chamar quando você não quer vir para o culto, para te chamar e insistir na tua vida quando você não quer participar de um GC, quando te compartilham uma live, você pensa assim: por que compartilharam isso comigo, e agora eu estou assistindo, e agora está falando comigo, o que eu vou fazer? Deus usa pessoas na nossa jornada. Deus fala com a gente através de pessoas. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, você fala que ouviu Deus, mas eu nunca ouvi Deus. Eu falo: cara, Deus fala de várias formas, e uma das formas com que Deus fala muito é através de pessoas. São com aconselhamentos, são com uma palavra de Deus, são com um direcionamento do céu para a tua vida. É dessa forma que Deus se manifesta muitas vezes. Outras é através da sua palavra, através de quando você está orando e você sente no teu espírito, no teu coração, que Deus está falando com você naquele momento. A próxima, a experiência na caminhada. A Bíblia fala que no caminho de Emaús, os discípulos tiveram uma experiência com Jesus. Eles sentiram que havia algo ali. Eles estavam caminhando, a crucificação já havia acontecido, e eles estavam ali indo embora, falando sobre o que tinha acontecido. De repente Jesus começa a caminhar com eles. Eles estão na jornada, eles estão indo, eles estão avançando na sua vida. Jesus se aproxima e começa a falar com eles. E Jesus começa a trazer a história dos profetas, ele começa a falar do que haveria de se cumprir, e eles começam a entender. De repente eles param num lugar, eles insistem para que Jesus fique com eles, e quando Jesus parte o pão,
eles reconhecem que é Ele, e naquele momento, Jesus já não está mais ali. Eles falam assim: não queimava o nosso coração quando Ele falava com a gente? E eles decidem voltar. Na nossa caminhada, todos nós estamos numa caminhada, todos nós estamos na jornada da nossa vida, da nossa história. Cara, você tem uma história, tem algo que você sonha, que você quer alcançar, e que você está nessa jornada, você está lutando por isso, você está guerreando, você está lutando as suas lutas, você está numa jornada. Muitos de nós somos enganados na nossa jornada, muitos de nós não reconhecemos a voz que está falando ao nosso coração na jornada, na tua caminhada, mano. Às vezes Deus está falando com você ali, ó, Ele está dizendo: ei, não faz isso, toma cuidado, ei, não estraga tudo. E às vezes a gente está assim: não estou entendendo nada, eu não sei o que eu faço da minha vida. E Deus está enviando tanta palavra, Deus está falando ao teu coração: ei, se você sente que há algo que precisa ser mudado, abra os teus ouvidos para Deus, abra os teus ouvidos e comece a ouvir o que Ele está falando nesse tempo, comece a escutar a voz dEle nesses dias. Quanta coisa que Ele está falando com você. E por último, eu quero falar da experiência da cruz. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É interessante que Jesus está falando sobre a cruz aqui, mas a crucificação não havia acontecido ainda. Mas Ele está falando sobre crucificar tudo aquilo que nos impede na nossa caminhada. Ele está falando sobre a gente negar o nosso próprio eu, de negar a nossa própria vontade, os nossos desejos e as coisas que são até mesmo boas muitas vezes, e tomar a nossa cruz e segui-lo. Queridos, existe um lugar onde a gente precisa experimentar um encontro. Esse lugar é a cruz, é o lugar onde Jesus está. É quando nós experimentamos a cruz, e quando você experimenta Jesus na tua história, aonde você sente dor pelos teus pecados, aonde você se arrepende. A cruz é um lugar de arrependimento, a cruz é um lugar de crucificar o velho homem, é um lugar de crucificar os nossos pecados, é um lugar de entregar ali tudo, do teu passado e do que você está vivendo, e dizer: Jesus, reescreve a minha história, eu não quero viver mais isso, eu não quero viver mais debaixo do jugo do pecado, eu não quero viver mais debaixo dessa pressão, eu quero viver uma experiência nova na minha vida. No sábado passado, a Ju pregou, e ela pregou aqui falando sobre espera. Foi uma palavra muito forte. E eu lembro que nós chegamos em casa, como todo bom crente, a gente foi comer, né? A gente comeu, ficou, foi dormir mais tarde. E naquela madrugada, eu passei a madrugada toda num velório. E foi um velório muito difícil. Como eu disse no início, eu já estive em muitos velórios, alguns são mais difíceis que outros. Mas esse velório era o meu próprio velório. Eu sonhei que eu tinha morrido, e eu estava vendo o meu próprio velório. Eu via o pastor Márcio falando com os outros pastores e dizendo assim: aonde nós vamos, aonde o Oca será velado? Será que a gente faz na igreja? Será que vai para um ginásio? Ah, mas essa capela não dá certo. E eles estavam vendo essa parte burocrática, e eu estava vendo essa cena. De repente eu estou num outro lugar, e eu enxergo a Ju, o Pedro e a Isa do lado do caixão,
E eu estava ali dentro. Eu via tudo isso. E gente, nesse momento, ficava vindo na minha mente assim, galera, eu estava tendo uma experiência no meu quarto. Ficava vindo essa frase na minha mente assim, ó: e se fosse o último? E daí eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas eu podia ter abraçado mais, eu podia ter falado o quanto eu amo mais, eu podia ter feito algumas coisas diferentes do que eu fiz. Peraí, tem como voltar? E eu lembro que eu ficava pensando assim, não, mas eu não estou pronto ainda, Jesus. E agora, como minha família vai ficar? Peraí, eu tinha tantos planos, eu tinha muitos projetos, eu tinha coisas que eu queria fazer, eu não consegui fazer isso ainda, mas agora eu não posso mais. E eu lembro do choro das pessoas. Eu lembro de eu vendo muitas pessoas naquele lugar, as pessoas falando assim, ele não está mais, agora já está com Jesus. E cara, eu estava vendo tudo aquilo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter essa experiência, mas isso mexeu comigo. Eu acordei no meio da noite, eu falei, uau cara, que coisa louca. Eu falei, eu vou dormir. Voltei a dormir, voltei para o velório. 3 vezes nessa noite eu acordei, eu voltei a dormir e eu voltava para o mesmo sonho. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, e eu sabia, cara, quando eu acordei, falei, há algo de espiritual nisso, há algo forte em tudo isso que Deus me fez enxergar nesse tempo. E eu fiquei analisando a minha vida e até mesmo a geração em que a gente vive. Às vezes a gente vive uma vida pensando como se, cara, eu estou vivendo hoje, não me importa o amanhã. Ei, o amanhã importa, porque o amanhã fala sobre a sua eternidade. O amanhã fala para onde você está indo. O amanhã fala da história que você está escrevendo hoje. Mano, a gente trouxe um caixão aqui hoje, simbolizando a morte. Porque toda vez que você olha para um caixão, a primeira mensagem que você recebe é de morte. Mas eu quero dizer para você, através dessa palavra chamada experiência, é que todos nós precisamos experimentar a morte na nossa vida. A morte para o pecado, a morte dos nossos erros, a morte para uma vida que nós levávamos para seguir para uma nova vida. Porque se a gente não decidir crucificar e matar o velho homem, você nunca vai poder experimentar um novo de Deus para a sua vida. Só experimenta o novo quem mata o velho. Jesus disse, as coisas velhas ficaram para trás. Querido, você tem que crucificar as obras da carne. Você precisa crucificar o velho. Mano, nesse tempo onde nós temos vivido, onde você tem que esconder a tua face, onde você tem que esconder muitas coisas, eu estou te dizendo uma coisa, Deus está te falando assim, não se esconda mais. Você vai precisar usar uma máscara, porque isso você precisa, mas chegou o tempo de se esconder. É hora de você crucificar o velho, para que o novo possa nascer na sua vida. As coisas novas precisam nascer. Você precisa de uma nova identidade para você. Você precisa realmente crucificar a vida de pecado e poder experimentar tudo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Eu acredito que a experiência que eu tive sábado passado era algo que Deus estava falando comigo, mas estava falando com todos nós. Quantas pessoas têm tido uma morte espiritual nesses dias? Quantas pessoas hoje não estão nesse culto porque simplesmente se perderam nesses dias? Quantas pessoas têm se entregue porque têm cedido às tentações? Estão sendo bombardeados na sua identidade, na sua história, nos seus medos, e não conseguem sair desse lugar. Mas eu acredito também que muitos ressuscitarão para um novo tempo.
é tempo de matar o velho, querido, para poder experimentar o novo. É tempo de ressuscitar para uma vida espiritual. É tempo de você ser aquilo que Deus te chamou para ser. E não dá para ser, viver o novo, fazendo as coisas velhas. Não dá para ter saudade nesse tempo das coisas antigas. Às vezes a pessoa fica assim: eu não vejo a hora de fazer tudo que eu fazia antes. Saudade do velho. O que todo mundo está falando é que o mundo hoje precisa viver de uma forma diferente. O mundo, não é o Brasil, o mundo vai precisar reaprender a viver. E se você quer reaprender a viver, você precisa reaprender a fazer coisas novas. Nós tivemos essa semana a morte de um homem negro chamado Floyd, e esse cara precisou morrer para que uma luta começasse contra o racismo no mundo todo. O que precisa morrer para que realmente uma causa seja levantada? O que nós precisamos crucificar, querido? Eu estou te dizendo de algo que foi terrível, e talvez eu vi que alguns de vocês postaram a sua indignação e tudo mais, e realmente, mas vocês entendem que algo precisou acontecer para que essa indignação percorresse o mundo todo? Qual é a área da nossa vida que nós precisamos matar? E quando você olha para dentro do caixão, você pensa assim: eu já crucifiquei aquilo que estava me matando. Aquilo já não está mais comigo, está morto. Por isso eu posso viver algo novo. As coisas velhas, querido, elas já se foram. Agora eu posso viver algo novo. Eu quero te convidar nessa noite a ficar em pé aí no teu lugar. A experiência, querido, ela começa quando eu decido de todo o meu coração. É de todo o meu coração. Se você for para Jeremias 29, 14, a parte A do versículo, fala assim: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando você buscar Deus de todo o seu coração, Ele se deixará ser encontrado por você. Ele está facinho. Ele está querendo se revelar a nós. Ele está querendo mudar a nossa história. Mas Ele está nos pedindo coisas. Ele está pedindo para que você crucifique áreas da sua vida. Talvez seja o seu ego. Talvez sejam pecados. Talvez sejam medos, ansiedade. O que você precisa crucificar hoje? O que você precisa matar hoje na tua vida? O que você precisa decidir que vai morrer para você poder nascer para um novo tempo? Para que Deus comece a inaugurar um novo tempo na sua jornada. Fecha teus olhos. O que você precisa hoje colocar diante dEle? O que você está precisando reescrever nesse tempo? O que você está precisando nesse momento colocar diante de Deus aí? É a tua oração, querido. Enquanto nós vamos cantar uma canção, você vai fazer a tua oração no teu lugar. É você que tem que dizer diante de Deus hoje: eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida de pornografia. Eu não quero mais essa vida de pecado. Eu não quero mais essa vida de adultério. Eu não quero mais essa vida que está me matando, que está me destruindo, que está me levando à morte. Sinta hoje o poder de Deus. Sinta hoje o toque do Espírito Santo. Ele está te levando, querido. Ele está te conduzindo nessa noite. Talvez é a noite que você vai ter uma experiência nesse lugar. É a noite do poder de Deus alcançando a tua vida. Sinta esse poder aí. Sinta o toque do Espírito Santo sobre você. Sinta esse toque libertando, quebrando as algemas. Sinta o toque dele hoje.
Sinta as correntes sendo quebradas. Sinta aí na sua casa. Vem com o teu fogo, o sacrifício sou eu. Vem com teu Espírito, e eu me rendo a ti. Flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim. Vem com o teu fogo, o sacrifício sou eu. Vem com teu Espírito, e eu me rendo a ti. Flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim, flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim, flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim, flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim, Deus, flua em mim. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías pôde ver o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, no ano em que nós decidimos matar o velho homem, Deus pode se revelar na nossa história. Paulo só teve experiência real e viva com Jesus quando ele pôde morrer naquele lugar, quando ele pôde experimentar que algo estava sendo transformado, que o próprio Jesus estava falando com ele. Quando nós decidimos viver de todo o nosso coração, com toda a nossa entrega, com tudo que nós temos, nós podemos experimentar o poder de Deus atuando na nossa vida e na nossa história. Chega de mimimi, chega de se entregar para aquilo que está nos matando, para aquilo que está nos destruindo. É tempo de entregar a Deus as nossas lutas. É tempo de entregar e dizer: eu crucifico hoje a minha vida, eu crucifico hoje os meus desejos, as minhas vontades, a vontade da minha carne. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. O inimigo não vai me roubar mais, a morte não vai me levar. Eu vou crucificar, eu vou matar o velho homem. Sinta o poder de Deus aí. Sinta o poder de Deus. Oh, seja tocado por Ele aí no teu lugar. Seja tocado. Sinta. É tempo de entrega. É tempo de entrega. Comece a buscar por isso. Ele está falando com muitos de vocês nesse lugar. Ele está revelando áreas que você precisa hoje esquadrinhar no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Deixa Ele falar, querido. Deixa Ele se mover aí. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
dizer uma coisa. Eu não tenho medo da morte. O maior medo que eu tenho é de não viver tudo que Deus quer que eu viva. Meu maior medo é de não poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. É de não viver nessa terra com intensidade aquilo que Ele nos chamou para ser e para fazer. Romanos 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Está ali, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu estou aqui para te dizer o seguinte: a morte pode querer te dominar, mas é a vida que veio para que você tivesse vida. Jesus já morreu pelos teus pecados, Ele já morreu por você. Você não precisa morrer, você precisa crucificar a tua carne para poder viver o dom de Deus, que é a vida eterna. O diabo vai querer te aprisionar nos teus medos, o diabo vai querer te aprisionar no pecado, mas Jesus está dizendo assim: não tenha medo da morte, tenha medo daquele que quer te matar nessa terra, porque eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. O tanto que Deus tem para você viver, meu irmão, o tanto que Deus quer fluir através da tua história, da tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Então não deixa o capeta te amarrar mais, não deixa o inimigo te matar, não deixa ele te roubar das promessas de Deus para a tua história e para a tua jornada, em nome de Jesus, em nome de Jesus.